A paz do Senhor Jesus, professores. Eu sou professora Miriam Bento, sou professora da turma do Jardim e estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nós já estamos na 5ª lição do 2º trimestre. Está passando muito rápido, não é, professor? Mas graças a Deus que o Senhor tem concedido mais um dia para passarmos para vocês as dicas de algumas sugestões para esta 5ª lição, que tem por título Uma Missão Especial Dada pelo Papai do Céu. Então, esta é mais uma das lições para vocês ensinarem aos nossos alunos da escola dominical. Então, primeiramente, nós vamos ler os objetivos desta lição, que diz o seguinte: o primeiro objetivo, desejar saber quais são os planos de Deus para a nossa vida. O outro objetivo, acreditar que se Deus fez uma promessa em nossa vida, Ele cumprirá. Então, é muito importante nós passarmos para as crianças esses objetivos, porque Deus ele é fiel para cumprir as promessas que Ele faz na nossa vida. Então, é muito importante que você gere esta confiança no coração dos pequeninos. E nesta lição, nós vamos primeiramente, como vocês sabem, que é importante orar, agradecer a Deus, ensinar as crianças a serem gratos a Deus por mais uma escola dominical. Mas vamos passar para vocês uma sugestão para memorização. E nesta memorização, eu trouxe uma silhueta de um anjo, onde nessa silhueta está escrito o versículo que vocês vão ler com eles, porque as crianças do jardim, uma boa parte delas ainda não sabem ler, ainda estão no processo de alfabetização. Então, eu fiz essa sugestão e aqui eu coloquei cada letra. E essa letra está em formato de letra bastão, porque nessa fase as crianças estão aprendendo a ler e a primeira letra que elas aprendem não é a manuscrita, é a de forma bastão, a letra maiúscula. Então, aqui vocês podem tirar cada letra e formando com eles o versículo. Aqui embaixo está faltando o P porque caiu, viu, professor? Então, é importante vocês fazerem a memorização assim, porque vocês vão construindo com elas a memorização e lendo. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Então é importante explicar para a criança e falar com elas para que elas entendam que tudo é possível para Deus. Às vezes a situação está difícil na vida das crianças, na vida de algum problema na família, mas para Deus nada é impossível. Para a gente tem muitas coisas que são impossíveis, você precisa explicar isso para as crianças. Por exemplo, aqui na lição fala de um exemplo que as crianças, é bem fácil para as crianças construir um bonequinho de massinha que você pode até levar para a escola dominical. Um bonequinho de massinha, de modelar, ou então de barro. Porque muitas crianças, por incrível que pareça, professor, elas nunca tiveram acesso a construir nada de barro. Quando eu estou ministrando para as crianças em alguns locais, eu faço essa pergunta. E tem criança que nunca brincou de fazer panelinha de barro, de fazer boneco de barro. Então, você pode levar massinha. E nessa massinha, peça para ela construir um boneco e até levar a construção de quando Deus criou o primeiro homem, ele fez o barro. E com essa massinha, você depois pede para elas, você consegue dar vida a esse bonequinho? Então, isso é impossível para a gente. Mas para Deus nada é impossível, porque Ele deu vida ao primeiro boneco de barro que Ele fez, que foi Adão. Então, isso é um bom exemplo para passar para as crianças, e inclusive trazer a massinha para elas construírem. E nessa história, a Bíblia fala sobre uma mulher. Uma mulher, ela era muito temente a Deus, era muito obediente, e Deus mandou um anjo, que você pode usar este anjo, ou pode usar este anjo. Veja que esses bonecos aqui, tia Mira faz assim, ó. Naqueles papelão
Esse papelão assim é de rolo de tecido, ele é bem resistente. Porque as crianças, elas gostam de pegar e tem a facilidade de você, ó, ficar manuseando. Até se for fazer um teatro de fantoche, também dá para fazer. Então, depois você cobre com TNT, usa a criatividade que Deus lhe der. Porque nós somos criativos, porque servimos a um Deus criativo, não é assim mesmo, professor? Então, esse anjo também, aqui essa asa de papelão, coloquei algodão, mas você pode também colocar crepom branco, fica dentro da sua criatividade. E Deus um dia mandou um anjo, e esse anjo veio falar com Maria, e disse para Maria que ela ia ter um filho. Ela disse, como assim? Eu nem sou casada. Mas Deus enviou aquele anjo e disse, nada é impossível para Deus. Aí é quando você vai falar sobre o versículo, por isso a memorização do anjo, o formato do anjo, porque o anjo foi que disse para ela que nada para Deus era impossível. E aí, Maria guardou aquela palavra e foi conversar agora com Isabel. Isabel também estava grávida. Isabel já estava com 6 meses. E aí, quando Isabel, ela contou aquela notícia para Isabel, a criança que estava no ventre de Isabel, teve uma grande alegria. E aí Isabel compreendeu que aquilo era realmente uma promessa que um dia Deus iria cumprir, porque Deus ele é fiel. E aí o tempo passou e aquele bebê nasceu. Veja só de onde vai nascer esse bebê. Preste bem atenção. O bebê nasceu. Que era o Deus prometeu que viria um filho, ele iria ter um filho que se chamaria Jesus. E ali, ó, aquela família que foi a primeira família que Deus fez através de Maria. Porque Maria depois teve outros filhos. Precisa também ensinar isso às crianças. Que Maria não teve só Jesus, teve outros filhos. Mas o nascimento de Jesus não foi através do relacionamento que ela teve com José. Depois ela casou com José e teve outros filhos. E aí nasceu aquela família, através de Maria. E por que Deus escolheu aquela mulher? Aquela mulher era muito obediente. Por isso que precisamos, crianças, ser obedientes e temente a Deus. Todos nós precisamos ser obedientes e temente a Deus. E ali, agora, professor, eu vou ensinar para você também. Olha aí, o bonequinho ficou ali, Jesus ficou ali, com Maria. E agora eu vou ensinar uma oficina para vocês, de como vocês fazerem construir uma oficina com eles, e nessa oficina levar, para eles levarem para casa. Porque o que você ensinar, professor, a criança, eles vão levar para sua casa, eles vão levar para a escola. Porque a criança, ela é um discípulo de Jesus. E elas memorizam bastante, elas gravam bastante, e elas transmitem a palavra de Deus, e às vezes ganham até a sua família. Eu tenho conhecimento, com certeza, professor, você também tem, de muitas crianças que através dela vieram seus pais, vieram seus familiares. E aí você pode fazer, ó, veja, semelhante a esse aqui, você fazer o versículo, escrever o versículo e a criança leva para casa aquele ensinamento daquele versículo, você falando para a criança, porque nada é impossível para Deus, porque para Deus nada é impossível, explicando o versículo, ela vai levar para casa e ela ainda vai ficar assim, ó. Eu fiz dia 4, porque, ó, parece que o anjo realmente está voando. Mas você pode fazer em cartolina. A sugestão que eu recebi é de cartolina. Inclusive, eu vou ensinar agora para vocês como é que faz. É muito simples. Olha, eu fiz um menorzinho também, ó. Você vai pegar uma folha de ofício ou cartolina. Isso aqui você pode fazer do tamanho que você quiser. Numa tampa de panela, num prato. Aí você vai cortar um círculo e depois você vai, ó, pegar esse círculo, você vai dobrar este círculo no meio. Tá vendo? Assim mesmo. E depois, pegando assim, você vai cortar. Tem que deixar esse espaço aqui. Você corta, que isso aqui vai ser as asas do anjo.
Tá vendo? Ficou assim. Esse aqui eu vou usar também. Agora, o que é que vai fazer para dar essa dobrinha aqui, ó, embaixo? Aí você vai cortar, começando daqui, fazendo as voltinhas. Aí aqui, ó, já ficou a parte, essa parte aqui. E agora com as asas. Vai fazer a mesma coisa, também vai dar aquela voltinha. E depois que você der a voltinha, você vai abrir, ó. Aí você vai virar assim, ó. E agora você vai colar aqui atrás. Vou colocar, pode colar, mas eu vou colocar dupla face, porque é mais rápido e mais prático você colocar a dupla face. Então, aqui você cola as asas do anjo. E depois que você colar as asas do anjo, você faz isso, ó. Dobra uma asa para frente e a outra também, que é para ela dar o caimento de ficar como se fosse voando. E agora a cabecinha, aí você pega uma tampa de refrigerante, qualquer círculo, e agora você vai também colar a cabecinha do anjo. E depois que você fizer isso, professor, aí você escreve o versículo. Então, isso aqui você pode ensinar a sua criança, ela pode fazer, ajudando ela para fazer a memorização, e ela vai levar para casa. Tá vendo, professor? Muito simples. Que você aqui escreve versículo, porque para Deus nada é impossível, Lucas 1:37. Então, uma sugestão de memorização, porque é muito importante que a criança memorize o versículo e ela saiba contar a história daquele dia da escola dominical. Então, foi uma alegria muito grande, professor, estar com vocês. E também vocês podem usar os visuais, né, do manual da Escola Bíblica Dominical, onde você pode usar a criatividade, ou você mostrar assim, ou fazer outras criatividades, porque é bom a gente um dia estar usando visual, mas tem outras maneiras também de contar a história, até usar eles mesmos para serem os personagens da história. Então, aqui Maria estava em casa, cuidando dos afazeres, porque ela cuidava dos afazeres, você também tem que ajudar em casa, criança. Aí veio um anjo, imagina, será que Maria estava toda dispersa, assim? Não, Maria estava com certeza pensando em Deus, louvando, porque a gente deve fazer os afazeres de casa com alegria. E ali, ó, naquela alegria que Maria fazia os afazeres de casa, apareceu um anjo. E aí, Maria ficou muito feliz com aquela promessa que Deus fez. Ela ficou um pouco preocupada, né? Mas imagina, que privilégio você contar para a sua criança que, através daquela mulher, Deus gerou o nosso Salvador. Isso é muito importante, professor. E aí, depois ela foi contar aquela novidade, porque coisa boa a gente deve espalhar para todas as pessoas. Mas quando as coisas é ruins, ó, é melhor a gente orar, né, professor? Então, depois cumpriu-se a promessa de Maria com José e o menino Jesus nos seus braços. Amém? Que Deus abençoe. Você curta, comente, compartilhe para outros professores essas sugestões da Escola Bíblica Dominical para a 5ª lição do 2º trimestre. Que Deus abençoe, professor, que você tenha uma aula abençoada e se programe, se prepare com antecedência para dar o melhor de Deus para a vida das crianças, porque as crianças é o melhor de Deus e nós devemos dar o melhor para elas. Que Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém.
Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.